Gravando. Senhores, a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês e que nessa tarde nós venhamos a aprender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Quero já agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando para vocês e pedir que vocês se liguem com os céus, porque agora nós vamos para o nosso momento da oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelas vidas que já estão aqui conosco, Pai, que já estão aqui, Senhor, interagindo através desse meio de comunicação. Que o Senhor venha a cada dia nos abençoar, Pai, nos livrando de todo mal e nos dando condições, Pai, de continuarmos os nossos estudos, mesmo em meio a tantas adversidades. Quero te pedir um pedido de ousadia espiritual nessa tarde, Senhor. Nos concede, Pai, através da iluminação do Espírito Santo, que nós venhamos aprender, Senhor, verdadeiramente aprender. Que nós não venhamos apenas a gravar os textos, Pai, mas que nós venhamos aprender, Pai, tudo aquilo que faz parte, Pai, da tua, Pai, das tuas designações, Pai, para que a nossa vivência seja uma vivência conforme a tua vontade. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e por isso, Amém. Isso em nome de Jesus. Amém. E, meus queridos, vou compartilhar com vocês agora aqui os nossos slides do nosso módulo de número 11, Doutrinas da Vida Cristã. Aprendendo a viver com alegria e paz. Essa é a semana número 6. Esse é o curso de iniciação à teologia. E nós somos o Seminário Teológico Roland Grant, seminário que tem se destacado na excelência dos ensinos da Palavra de Deus. Certo de que vocês concordam com tudo isso, vamos dar o nosso melhor nessa videoaula para que nós venhamos a terminar essa matéria e passarmos para a última matéria do módulo, o módulo número 12, que é a última matéria desse semestre. 1 Tessalonicenses 5:16. Alegre-se sempre. Alegria e paz concedidas pelo Espírito aos que foram salvos em Cristo os habilita a gozar de uma vida com qualidade aqui nessa terra. Essa parte do fruto do Espírito nos alimenta de uma forma singular. Sem esse fruto, as circunstâncias da vida tirariam facilmente a nossa paz e a nossa alegria. Note que o apóstolo São Paulo não trata de os frutos do Espírito, e sim do fruto do Espírito. Porque é um fruto só, onde você vai ter um conjunto de vários e vários atributos, de vários e vários adjetivos que podem ser usados na vida da gente. Pois bem, fruto do Espírito nos alimenta de uma forma singular. Sem esse fruto, as circunstâncias da vida tirariam facilmente a nossa paz e a nossa alegria. Contra a carne, a nossa luta é contra nós mesmos, contra os nossos desejos mais profundos, porque a carne é a nossa natureza pecaminosa, com seus desejos corrompidos, o qual continua no cristão após a sua conversão, sendo nele mortal. Notem que, enquanto tivermos a carne, nós vamos ter que estar numa batalha ferrenha do espírito contra a carne. E não somente porque aceitamos a Jesus, nós deixamos agora, então, de sentir as aflições das tentações motivadas pelas ações demoníacas, que nós vamos deixar de sentir as inclinações da nossa carne, que nós vamos deixar de sentir o peso de muitas vezes termos que nos esbofetear, não literalmente, mas isso é uma forma figurada de dizer, que nós precisamos nos segurar com todas as forças no nosso degrau de santidade para que nós não venhamos a pecar. Até mesmo as oscilações de humor que influenciam o nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo são profundamente abençoadas quando a alegria e a paz vinda do Espírito passa a fazer parte das nossas vidas. Vamos começar com o presbítero Sérgio. Eu quero ouvir, Sérgio, em relação a isso, o que é que você poderia nos dizer em relação a essa natureza pecaminosa que temos e em relação à questão da carne. Pode abrir o seu áudio aí, que está agora. Isso. Abra aí e fala alguma coisa para a gente em relação a isso. A gente vê que
no início, como a gente aceita, eu acho assim, vem muita tentação. Não é que no dia de hoje não venha, né? A gente tem que sempre estar em oração, né? Sempre, como o senhor sempre diz, tem que estar ligado nos céus, para que essa parte pecaminosa não venha nos afligir, né? A gente vê que no mundo não... Jesus diz que temos aflições, mas tem bom ano que ele venceu o mundo, né? Ok, Sérgio. Então seria mais ou menos uma gradativa, né? Quanto mais próximo de Deus você está, menos você está suscetível a pecar. Quanto mais próximo de Deus você está, mais distante do pecado e das suas concupiscências você está. Eu buscar mais. Amém. O nosso irmão Marco concorda com essa afirmativa em relação a isso, Marco César? Pastor William, está me ouvindo? Sim, alto e claro. O senhor falando aqui, Deus me levando à mente o apóstolo Pedro. Pedro, ele andou com Jesus, não teve ninguém mais recitado na Bíblia com Jesus do que Pedro. E mesmo assim, no Evangelho de Mateus, ele vai olhar para trás e vai dizer: para trás de mim, Satanás, com Pedro, né? Até estava dando uma estudada sobre essa passagem, que o pregador fala da seguinte forma: interessante que Pedro, por algum tempo, andou endemoniado ao lado de Jesus. Então, assim, eu concordo que quanto mais a gente se aproxima, não é que a gente se aproxime de Deus, mas quanto mais a gente faz a vontade de Deus, né? Porque se aproximar mais do que Pedro, eu acho muito difícil. Não impossível, mas eu acho difícil. Pedro andou com Jesus, né? Então, não é se aproximar de Cristo, é fazer o que Cristo faria ou fazer aquilo que está na Bíblia Sagrada, na palavra. Ok, Marcos. Ficou claro, quando nós estamos pensando aqui, da forma que nós estamos tratando, que Sérgio falou, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós passamos a conhecer a Jesus, mais próximo dele nós estamos. Então, essa proximidade, realmente, como o Marco falou, não é uma proximidade física. Se assim fosse, Pedro realmente não estaria naquele momento usado pela carne ou por Satanás, conforme disse a palavra de Deus. Mas essa proximidade ao qual nós nos referimos é o fato de você estar com maior condição de santidade. Porque a santidade, se nós formos avaliar, a santidade, se eu pudesse aqui fazer um gráfico de santidade, pastor William Cabral, eu avaliaria a santidade como uma escada, onde todo dia você sobe um degrau. E quando você sobe aquele degrau da santidade, você sobe apoiado em corrimãos, o corrimão da fé e o corrimão da perseverança. Nessa subida gradual, a cada dia nós vamos subir um degrau em relação à nossa santidade, nós nos aproximamos mais de Deus. Eu estou falando de uma metáfora, mas o que eu quero dizer, na verdade, é que quanto mais fé, mais perseverança nós tivermos, mais próximo de Deus nós vamos estar e mais distantes do pecado. Isso não significa dizer que nós não venhamos a pecar. Vai ter dias, por exemplo, em que você não vai ter condições espirituais de subir um degrau do degrau da santidade. Tem dia que você amanhece só a misericórdia. E aí, você tem que se segurar com todas as forças no degrau da santidade, no degrau da perseverança e no degrau da fé, para que você não caia. Porque uma vez que você cair, você está no finalzinho da fila. E aí começa... Gerson, desliga aí o volume. Aí, nesse momento em que você cai dessa escada, que é a santidade, aí você começa, então, a fazer um processo agora de reconstrução daquele princípio de santidade que você havia adotado. Verdadeiramente, boas colocações. Sérgio fala que nós, quanto mais próximos tivermos, estaremos mais distantes do pecado, e você pontuou que essa distância não é uma distância geográfica, e sim uma distância espiritual. Shirley Cabral com a palavra.
A gente sabe que Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ser santo, né? Mas através do pecado, tudo, você mesmo está falando. E para a gente poder ter cada dia mais uma comunhão, uma santidade, a gente realmente precisa buscar a Deus, precisa viver em oração, precisa ler a palavra dele, pois tem como um alimento, e como esse alimento faz com que cada dia mais a gente venha, como se fosse uma purificação na alma da gente. E a gente, como você disse, sempre vai aparecer coisas para que a gente venha pecar. O ser humano, ele peca. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence desse pecado e faz com que a gente não volte mais a estar pecando. É como se fosse um acidente do percurso na vida da gente. Não é mais da vontade da gente. Porque Cristo, ele nos ensina a ser santo, né? A perfeição. Mas devemos realmente, como o Sérgio disse, cada dia buscar mais ao Senhor para podermos nos livrar, para podermos viver uma vida santa. Seja bem-vindo o nosso aluno Gerson. Nosso primeiro debate aqui, a nossa primeira fala, é em relação ao fruto do Espírito, que é alegria e paz, e a questão da nossa luta diária contra a carne, contra o pecado. E aí, a colocação da professora Cristina Bispo, que elaborou essa nossa apostilha, é de contra a carne. A nossa luta é contra nós mesmos, contra o nosso desejo mais profundo, e talvez essa luta contra a nossa carne, essa luta espiritual da nossa carne contra o nosso espírito, seja uma das mais ferrenhas que nós vamos enfrentar, porque ela começa no dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador e vai até o dia em que seremos glorificados. A primeira atuação do Espírito Santo, ela vai nos dar um fortalecimento, uma regeneração, mas essa regeneração, na verdade, essa regeneração acontece de imediato, mas trata-se de um evento que vai a santificação agora, vai transitar num processo onde nós vamos melhorando a cada dia. Quanto mais nós aproximarmos do padrão de santidade, mais distante nós estaremos do pecado. Isso eu vou pontuar com Romanos 8, capítulo de número 28, que diz que tudo vem daqueles que amam a Deus e daqueles que o seguem segundo o seu... O versículo 29 é que vai nos dar a elucidação da questão. Os quais de antemão os conheceu. Também os predestinou para serem feitos a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, para que ele seja agora o primogênito entre muitos irmãos. Parafraseando o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos, a nossa missão, a missão do Espírito Santo, aliás, dentro de nós, é nos transformar através de um processo de metanoia, que é uma mudança de mente, algo que acontece de dentro para fora, para que nós venhamos a cada dia ter mais alegria, ter mais paz, ter mais fé, ter mais domínio próprio, mansidão, ter mais longanimidade, o fruto do Espírito como um todo. Quanto mais subirmos nos degraus de santidade, mais estaremos perto de Deus e longe do pecado. Isso não nos dá a condição de que nós não pequemos, não. Nós vamos pecar, mas vamos evitar de todo custo, porque o Espírito Santo está batalhando junto conosco para que nós tenhamos vitória. Alguma colocação, comandante Gerson? Pode abrir o seu microfone aí. Está me escutando, pastor? Perfeito, alto e claro. Forte em bom tom. Forte em bom tom. Só um minuto, deixa eu fechar a porta aqui. Beleza. Tá na onça. Chegou atrasado, tá todo na onça o Subão. Tudo errado. Eu já caí com 10. Fala, Gerson. Pastor. Assim, o senhor colocou muito bem aí a nossa vida cotidiana, né? A nossa vida diária com Deus, no sentido de vigiar. Isso é interessante, essa colocação, porque é uma luta diária, né? A gente brigar contra a nossa carne, no sentido de se afastar do pecado. Porque Sim. A gente, como carne, a tendência é ir para o lado da carne. Isso
o natural, né? Mas como ser espiritual, como a nossa irmã bem colocou, se a gente estiver baseado na palavra, estiver se alimentando da palavra, eu acredito que o nosso espiritual vai fortalecer para combater esse lado carnal que nos tende a pecar. Amém? Ok. Então, vamos passar, então, na sequência. Como eu já falei aqui, vou só, novamente, agora, nós vamos ter essa aula aqui, que é a leitura e debate sobre o módulo, e vamos ter um vídeo que eu coloquei aí no canal do YouTube para que vocês possam visualizar e preencher uma papeletazinha de visualização, tá certo? Então, vamos dividir essa aula em duas partes, até 4h15 eu estarei terminando. A comunhão com o Espírito Santo, ela habilita o servo de Deus a olhar a vida com os olhos de Deus. Isso faz com que a alegria e paz não dependam das circunstâncias ou do humor da pessoa. Quando o crente olha para as circunstâncias sob o prisma de Deus e compreende os fatos sobre essa perspectiva, a tristeza e a tormenta desaparecem, dando lugar a uma confiança absoluta no Senhor, que o conduz e dirige toda a sua existência. Vou fazer novamente uma leitura, porque está muito bom isso aqui. Ó. A comunhão com o Espírito nos habilita, ela liga uma chavezinha, tá? Para que o servo de Deus possa olhar a história de Deus. Porque quando eu leio Romanos 8:28, que é o versículo base para toda essa aula, vai dizer o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, tem coisas que à minha vista parecem ruins para a minha vida. É uma transferência que chega para um local distante, é um momento em que você perde um ônibus ou perde uma condução, é um momento em que você chega atrasado, sai atrasado de casa por algum momento, por alguma circunstância, e aí, de repente, você vê que lá na frente, se você tivesse apressado, talvez você tivesse passado por uma situação mais constrangedora, ou até mesmo um acidente ou coisa do tipo. Ou seja, a comunhão com o Espírito, ela habilita o servo de Deus a olhar a vida com os olhos de Deus. Então, quando alguma coisa dá errado em minha vida, eu, servo de Deus, eu tenho que olhar e dizer, se está alguma coisa, Deus quer fazer com aquilo. Existe um propósito ligado a isso, tá? Isso faz com que a alegria e a paz não dependam das circunstâncias ou do humor que eu esteja naquele dia. Quando o crente olha as circunstâncias sob o prisma de Deus, ele compreende os fatos sob a perspectiva, sobre essa perspectiva. A tristeza e a tormenta desaparecem, dando lugar a uma confiança absoluta no Senhor, que conduz e dirige toda a sua existência. Ficou claro isso? Pode falar, Anderson. Pastor, que eu estou meio perdido ainda. O senhor está indo pela apostila? Sim. Você apostila 11? Apostila aí? É o módulo 11? Apostila não. Você não está conseguindo visualizar a apostila, eu estou na página 49 da apostila. Apostila 11. É. Página? Ela não está aparecendo aí na tela de vocês, não, eu estou compartilhando. Não, a minha não. Mas eu tô aqui. A minha tá. Beleza, é porque eu estou compartilhando. Eu acho que porque por se tratar do celular no Digest não aparece, não. Só está aparecendo no de Marcos, no caso. O teu está aparecendo, Sérgio? Ah, sim. Está aparecendo o seu celular também? Tá aparecendo no celular. Pastor, qual é a página? 48. Terminei a 49. Tá, pode então que eu já localizei aqui. Ok. Então, alegria nesse caso aqui, não é aquele momento em que você está sorridente, não. É um contentamento, é um júbilo, é um regozijo, é algo mais forte, que traz uma série de emoções que podem até culminar com um sorriso, com o rosto resplandecendo, sim, mas o importante é o sentimento que a alma está gozando naquele momento, um sentimento de contentamento, de júbilo, de regozijo, que muitas vezes nós estamos passando por isso e estamos sérios. Não precisamos estar com o sorriso aberto se nós estejamos regozijando. Eu vou dar um exemplo disso. Muitas vezes você com uma comenda, com alguma coisa, principalmente no meio militar, e quando você é agraciado com isso, você está diante de uma autoridade, você está sério, você está numa posição solene, mas
por dentro você está ali regozijando, jubilando, a alegria toma conta de você. Há momentos em que você está pregando a palavra e Deus lhe dá uma revelação para você passar para a igreja, e mesmo sem você estar sorrindo, você está ali com um semblante sério, com aquela cara de querubim, né, Marco? Com aquela cara de querubim ali, de anjo, de guerra ali, mas está ali regozijando por dentro, se alegrando, sentindo um júbilo, tá? Como o próprio significado da palavra, claro, mencionado é um contentamento em Deus. Pois quem ama a Deus demonstra regozijo pelas suas verdades. Mesmo que seja um momento em que a gente não esteja se sentindo tão à vontade com a situação que Deus criou, você pode se sentir jubilando e regozijando por dentro, ao saber que é Deus que está lhe colocando, que está lhe impondo aquela situação, para que você possa ali, sim, você possa ali tirar algum proveito, alguma coisa que você não está entendendo no dia de hoje, mas amanhã tu entenderás. A palavra grega para alegria é chara, que é fundamentada em um consistente relacionamento com Deus. Essa alegria que o fruto do Espírito nos traz, ela só é uma alegria efetivamente clara quando você está próximo de Deus. Aquela questão que muitos crentes estão passando hoje, de não poderem cultuar a Deus e se sentem entristecidos. Entendeu? Quando você está perto de Deus, vem aquele regozijo, aquele júbilo. Alegria, tá? Essa alegria, de forma alguma, está relacionada a um triunfalismo que infundem na mente dos membros que, para se ter alegria, alcançar bênçãos materiais, bens materiais como casa, carro, dinheiro e etc. Ou então, para você ser feliz em Deus, você tem que ser uma pessoa saudável. Tem muita gente que está aí agora numa mesa, numa sala de cirurgia, tem muita gente que está em um hospital e está feliz com Cristo, tá certo? Essa alegria independe dos meios externos, essa alegria que é fruto do Espírito, é alegria em meio às adversidades, em meio às lutas. Isso é uma mentira de Satanás, que para tornar os homens miseráveis, pois aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável dos homens. 1 Coríntios 15, 19 vai falar isso. Então nós devemos ter essa alegria, nós devemos sim ser alegres em Cristo, nós devemos sim, mesmo que nós estejamos passando por adversidades. Porque o reino de Deus não é comida nem justiça, é paz e Espírito Santo. Romanos 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria, Paulo, é um gozo em Deus, é um prazer em Deus e em sua verdade. Nos momentos de tristezas e lutas, a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias 8, 10, verso parte dele. Em Isaías 12, 3, ele mostra que das fontes de salvação nós tiraremos água com alegria. Como diz o rei Davi no Salmo 43, verso 4, em altar de Deus, que é a minha grande alegria. E o que dizer do Salmo 16, verso 11? Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e a tua mão direita a delícia, perpetuamente. Então essa alegria não é nada comparado a essa alegria carnal, às vezes nós temos, receber um presente, uma coisa material, ou por poder comprar um bem que você sonhava, não. Essas alegrias fazem parte, mas a alegria que alimenta o espiritual do homem, essa alegria é a proximidade com o Deus Todo-Poderoso que tem nos guardado. Está dando para entender tudo isso? Então vamos agora para a parte da paz, a segunda parte. Nós falamos de alegria, agora vamos falar de paz. O que é a paz que a Bíblia nos narra? Qual é a paz que o cristão tem? Paz é a tranquilidade, sossego e descanso. A palavra paz no grego é eirene, tá? Refere-se fundamentalmente a uma paz com Deus. Essa paz foi conquistada por na cruz do Calvário e é uma paz que o mundo não pode nos dar. Quem possui essa paz, ele descansa em Deus e as tribulações da vida. Você crê naquilo que você prega, você tem pregado. Você tem dito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Por que eu vou agora perder o meu sono, perder a minha paz?
Quem possui essa paz descansa em Deus em meio às tribulações da vida. Confia que o Senhor está na direção e sabe Ele o que é o melhor. Possui a tranquilidade de que um dia habitará num reino governado por Deus, e que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E eu não estou falando de qualquer Deus. Eu estou falando num Deus que pode todas as coisas, num Deus que nos ama de forma incondicional, num Deus que não muda, num Deus que é imensurável, num Deus que nos faz mais que vencedores em Cristo. Romanos 8, do versículo 8 ao 39, vai dizer isso. Então, se eu sou servo de um Deus como esse, e ele me chama pelo nome, e ele é meu amigo, por que é que eu vou temer o que me possa fazer o homem? Por que é que eu vou temer a dúvida dessa vida? Eu estou com ele. 1 Pedro 3,11 vai dizer: aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Essa paz que nós temos que buscar é o sentimento de tranquilidade diante dos problemas e das adversidades. Essa paz, ela é muito mais do que um intervalo entre guerras. Tá? E aí nós chegamos aqui ao final dessa aula, e eu gostaria de ouvi-los falar a respeito dessa aula, de algo que vocês queiram pontuar, para que nós depois vamos explicar o exercício da semana, e eu já vou direcionar o link do YouTube para vocês, para que vocês possam ter acesso à aula complementar, ok? Vocês que assistiram a essa aula só vão precisar preencher uma fichazinha de visualização do vídeo que está no YouTube. E aqueles alunos que não assistiram a aula, mas que estão matriculados, eles vão ter que preencher a papeleta desta aula e também a do YouTube, ok? Vamos começar com o Sérgio. O que é que achou da aula, Sérgio? O que é que você acha que deve pontuar? Alguma consideração em relação a tudo que foi dito? Ela foi abençoada. Do jeito que está. Glórias! Estamos sentindo falta. Né? Fazia um tempo que a gente não via os irmãos assim, mesmo sendo remotamente, eu não via eles. Mas, glória a Deus, a gente está se reunindo de novo aqui visualmente. E para cá. Mas a aula está boa. César, com as suas considerações. Deus continue abençoando no teu cabeção, pastor. Gostou, Tsumi? Boa, Marco, boa, tá certo. Shirley, que ficou sem o celular dela, vai estar assistindo aqui comigo aqui. Do lado, né? Não tem como não ficar fácil, né, meu amigo? Aí é mole. É o que eu falei uma vez para os obreiros do pastor William, né? Se eu tivesse o privilégio de a gente morar mais próximo, eu até falei para o pastor, eu colava no senhor, porque... Quer ser acostado, pastor? Não, mas tudo aquilo que ele... Você tá entendendo? Não quer ser acostado. Tem que fazer a prova, pensando o quê? Mas junto ficava fácil, né, meu amigo? Sérgio morava aqui vizinho a mim, não vinha aqui para aprender. Eu queria ensinar ele toda tarde, ele não vinha, viu, Sérgio? Eu não tinha. É o que eu tô falando. Agora o senhor vai entender que eu não tinha esse privilégio. Se eu tivesse, mas quem sabe? Mas agora falando sério, Gerson. Bastante o tempo que eu passei aí. Amém, filho. Obrigado. Gerson, por favor, suas considerações para a gente encerrar essa gravação dessa aula e dizer que muito boa essa matéria, né, que nós estamos estudando. É a matéria do módulo 11, ainda tem um módulo 12, e aí nós começamos novamente do módulo 1, mas está sendo muito relevante para mim também aprender com vocês. Gerson. Tá bom, pastor. Mas, no caso, deixa eu ver se eu entendi. Fazer essa aula aqui, mandar para o senhor e assistir também o vídeo no YouTube? Eu vou passar para vocês aí agora, vou passar os exercícios que tem em cada um das matérias do módulo, né? Esse exercício você vai colocar num papel e vai mandar respostas para mim, tá? E vai mandar uma ficha de visualização. Isso vocês que estão assistindo a aula. Os moldes, né? Isso. Os moldes anterior.
igual ao anterior, tá bom? Tá bom, pastor. Apesar de pegar um pouquinho no final aí da... Sim, e a aula vai ser esse horário mesmo, 2 horas? 2h30. 2h30 os 2h30? sábados. Isso. Tá. Para mim deixar aqui guardado. Tudo bem. Apesar de ter pego o finalzinho, pastor, foi Sim. muito proveitoso. Eu vou reler para guardar melhor, né, no coração, Tá certo. mas agradeço aí o senhor ter me ligado. Ok, estamos juntos. Valeu, pastor. Isso da semana que vocês vão responder, tá? Explica o que entendeu dos versículos abaixo. Analise se isso é uma prática em seu dever diário. Primeiro, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos. Tá? Salmos 100, verso 2. Alegre-se sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Então, você vai explicar o que entendeu dos versículos que nós usamos na aula. Tá? Aí temos aqui também. Em todas as minhas orações em favor de vós, sempre oro com alegria. Filipenses 1,4. O que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Será que essa alegria que ele está falando era um sentimento externo? Ou será que era um regozijo, um júbilo que ele tinha dentro em estar sendo útil para a obra de Deus? Isso é com vocês. Tenho lhes dito essa palavra para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. João, o próprio Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4,13. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Filipenses 3:1. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a minha fonte de plena alegria, com harpa, te louvarei, ó Deus meu. Salmo 43, verso 4. E Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Bom, queridos, aí, tá? Esse é o exercício. Eu vou pedir a vocês que agora vocês se dirijam lá para o WhatsApp, porque eu vou passar o link do vídeo que está no YouTube. São só 20 minutinhos. Então, se você puder já assistir o vídeo, pegando agora esse momento em que vocês já estão aquecidos aí pela palavra e pelo que foi dito aqui, porque o vídeo é um complemento exatamente disso aqui. Como vocês estão vendo, nesse módulo aqui no Zoom, nós podemos interagir, e eu gosto muito que vocês participem, porque eu posso avaliá-los pelas suas participações. E lá é o conteúdo da matéria propriamente dito. Foi muito falado sobre reino, né? Quando a gente chegar lá agora na plataforma do YouTube, você vai ver que o vídeo ele vai falar de 3 chaves que abrem as portas para o reino de Deus. É muito relevante. Então, é 20 minutinhos só de vídeo, vocês assistem, preencha a papeletazinha, já deixa tudo pronto, e o quanto antes me entreguem. Se tiverem com alguma coisa em atraso, entreguem, porque eu preciso formular a nota de vocês para estar em dia com a secretaria do STHG, ok? Que Deus possa, a cada dia mais e mais, nos iluminar, como tem feito, e que nós venhamos a estar sempre juntos, em unidade, porque o Senhor se agrada. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse momento reflexivo, Pai, da Tua Palavra, por essa aula, Senhor, que Tu nos dá, Pai, através do STHG, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada coordenador, Senhor, cada um, Senhor, que faz parte da diretoria, cada docente, cada aluno, Pai, todos nós, Pai, cada funcionário, cada um, Pai, que está empenhado em dar o nosso melhor, Pai, que nós venhamos a buscar sempre a excelência, Pai, e que sejamos, assim como estamos sendo, Pai, firmes, humildes e convicto de que estamos no caminho certo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou interromper o compartilhamento, vou lá para o WhatsApp, tá? E lá no WhatsApp vocês irão, então, ter base com o link, tá? E esse link vai nos trazer, então, a nossa aula do YouTube. Muito obrigado a vocês que participaram. Já quero agradecer a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Valeu, Gerson. Obrigado pelo coraçãozinho aí, viu? Vou ver aqui, ó. Achei. Olha, de Deus, hein? Vamos comer alguma coisa?